edição do desafio Você é a Sua Arte, que é um sucesso de desafio, né? Onde centenas de pessoas se inscreveram, muitas chegaram até o fim, que é hoje o fim. Vocês tinham até agora para cumprir as 3 tarefas propostas, né? E assistir as aulas. Boa noite, Thelma, boa noite, Ivo, Jordan, Adriana. Para vivenciar um pouco de arte, né? Original na vida de vocês. Eu acho que muitos de vocês às vezes nunca tinham criado uma arte original, então essa foi uma oportunidade de fazer 3 artes originais bem distintas umas das outras, né? As tarefas eram bem diferentes. E se você que está entrando agora, se você cumpriu todas as tarefas, comenta com a hashtag eu cumpri, porque você merece comemorar esse dia de hoje e o fato de você ter cumprido as 3 tarefas do desafio. Gente, eu confesso para vocês que eu fui terminar de cumprir a última tarefa agora à tarde, né? Eu até coloquei lá no canal do Telegram para quem tá lá. Eu fiquei me enrolando, confesso que eu dei uma procrastinada porque era uma paisagem e eu não estou acostumada a fazer paisagem. Então eu também saio da minha zona de conforto nos desafios, mas eu gosto, eu sei o quanto a gente aprende com isso e o quanto isso é útil na nossa vida, na nossa carreira, no desenvolvimento do nosso estilo, que isso é muito importante, já vou chegar lá. Então assim, só recapitulando, né? O desafio começou na segunda passada, com a primeira live. Vocês tiveram segunda e terça para a primeira tarefa, que foi desenhar e pintar o seu animal de estimação ou algum pet, algum animal de estimação ao seu redor, né, de um parente e tudo mais. Eu vou só provar para vocês que eu cumpri. Eu desenhei aqui a Brisa, que é minha vira-lata adotada, bonitinha. Para a primeira tarefa eu resolvi fazer um sketch, assim, um desenho mesmo, né, aqui tá refletindo um pouquinho, dei uma estilizada nela e tudo mais. Depois, na quarta, vocês tiveram segunda e terça para realizar a primeira tarefa. Na quarta eu liberei a segunda tarefa, que exigiu bastante de vocês, né, que era uma pessoa da sua família. Eu vou mostrar aqui. Aí eu resolvi pintar um quadro com tinta acrílica. Todos os desafios eu fiz cada um com uma técnica diferente, tá? Que aqui eu já tinha mostrado, vou mostrar de novo. Pintei um quadro do meu pai com tinta acrílica fosca, ok? Só para provar que eu cumpri, né, gente? E aí a segunda live, a live da quarta-feira, foi com uma convidada especial, com a artista plástica Manuela Figueiredo, que ela é aluna do grupo VIP, deu dicas e conselhos impressionantes, né? Ela tem só 24 anos, mas quem estava na live sabe que ela deu conselhos de uma pessoa muito sábia. Ela tá decolando na profissão dela. Ela fez o primeiro desafio, a primeira edição do desafio, o segundo, o terceiro, tá aqui com a gente, né? Essa semana foi convidada especial da live. Então essa evolução é muito legal. Enfim, a Manu, ela foi aluna, né? Ela é aluna, na verdade, da Art Academy, uma aluna VIP, fez todos os meus cursos e tudo mais, trouxe bastante inspiração, assim, bastante conhecimento para nós. Se você perdeu essas lives, gente, se você falou assim, puxa, eu perdi isso, tá no IGTV ainda, né? Eu coloquei os links lá no canal do Telegram também, então se você quer assistir de novo, ou se você perdeu uma dessas aulas e quer ver novamente, elas estão salvas no meu IGTV, ok? Eu vou deixar lá para vocês assistirem. E aí na sexta eu liberei a terceira tarefa, que era uma paisagem de uma foto que você tenha tirado. É importante que você tenha tirado a foto, porque teve gente que falou assim, ai, mas eu não tenho foto de paisagem, poderia ter pego uma imagem da internet. Não, gente, na verdade a tarefa, o desafio era você tirar uma foto de uma paisagem qualquer, não precisa ser a melhor paisagem do mundo, uma praia, uma montanha, poderia ser qualquer foto. Aí eu sugeri, tira uma foto da vista da sua janela, se você quiser, mas você tem que produzir uma arte com base em uma foto que você tenha tirado, tá? Para ser bem original mesmo. Então tá aqui, eu cumpri minha tarefa hoje à tarde. Essa aqui é uma foto de um vulcão que eu tirei numa viagem que eu fiz com meu marido uma vez pro Chile, foi em 2018 essa viagem, e eu fiz com aquarela, que eu quis fazer com uma técnica diferente. Eu não costumo fazer nunca paisagem com aquarela, mas eu quis fazer uma técnica diferente, que não fosse pintar um quadro, que não fosse fazer um desenho, um sketch, e eu fiz isso. E eu achei até que ficou legal, eu me surpreendi
positivamente nessa terceira tarefa. Eu achei que eu ia ser a pior tarefa, essa terceira para mim, e acabei me surpreendendo positivamente. Isso foi muito legal. Isso pode ter acontecido com vocês também. Às vezes você começa a tarefa ali meio inseguro, mas depois fala, poxa, até que ficou legal, né? É uma coisa que às vezes você nem faria se você não fosse obrigado, se você não estivesse participando do desafio. E aí na sexta, gente, eu dei uma masterclass que eu achei assim que teve um feedback muito legal de vocês, assim, que foi uma masterclass sobre originalidade, que eu dei várias dicas de arte original, acabei falando da minha carreira, né, no início e tal, então foi um papo bem bacana. Essa aula, quem não assistiu, assista, porque eu acho que vale a pena, principalmente se você tem intenção, assim, de ser artista plástico, tá? Achei top esse desafio, nós éramos muitos participantes, com idades, com profissões diferentes, mas com o mesmo propósito, né? Que é crescer na arte original. Então, assim, uns se deram melhor com uma tarefa, outros com outros, mas a ideia era justamente você se desafiar a fazer algo que você não está acostumado. É você navegar por águas, às vezes, nunca navegadas, né? E tem coisa que a gente só faz num desafio mesmo. Mas, que nem eu falei, às vezes a gente se surpreende positivamente. O desafio, gente, ele é muito útil também para você detectar onde que você precisa melhorar, onde que você precisa estudar mais. Porque eu sempre falo, o desafio ele não foi feito para você tirar 10. Ai, que tirei 10, nossa, me dei super bem e tal. Beleza, é legal quando você vibra, né? Quando você fica feliz com as suas produções. Esse é um sentimento muito genuíno, muito gostoso de sentir, que vale a pena sentir, lógico. Mas quando você dá atenção às suas dificuldades, às suas limitações, mais do que os êxitos, né? Embora a gente comemore os êxitos, é nas limitações que está escondido o seu crescimento como artista. Assim, levem isso para a vida de vocês. É o primeiro passo para você ter uma carreira de sucesso. É você dar atenção onde você tem dificuldade e trabalhar aquilo para que não seja mais uma dificuldade. E às vezes é mais simples do que você pensava, às vezes é uma barreira que não é tão grande de pular, sabe? Ninguém nasce desenhando e pintando, assim, a gente precisa ir atrás, aprender, praticar muito, né? Quando vocês responderam a pergunta que eu fiz no e-mail, quando vocês se inscreveram para o desafio, eu fiz uma pergunta, se você já tinha pintado quadros. E a maioria, gente, a grande maioria respondeu que sim. Falou, sim, eu já pintei, 1, 2, vários, teve gente que respondeu que já fez cursos, etc. Mas mesmo assim, muita gente teve dificuldade na execução das tarefas. Uma porque elas eram diferentes, né? Mas é porque não é fácil mesmo, gente. Tem uma frase do Degas, do pintor do Degas, que ele fala assim, pintar é muito fácil quando você não sabe. Né? Quando os outros olham, a pessoa nunca pintou um quadro, daí olha para o seu quadro e fala, é fácil pintar. Aí ela vai pintar um quadro e fala, opa, peraí, não é tão fácil assim. Então a frase completa é assim, pintar é muito fácil quando você não sabe e muito difícil quando você sabe. E isso é verdade, é a mais pura verdade, porque quanto mais você está nesse mundo das artes plásticas, mais você vai aprendendo, as dificuldades elas vão aumentando. Elas vão mudando, né? Você supera uma dificuldade, vai aparecendo outra, e você vai superando aquilo, vai aprendendo, e vai ficando cada vez mais difícil e mais fácil ao mesmo tempo, porque vai ficando mais fácil fazer coisas difíceis. Deu pra entender, né? Quem tá entrando agora, hashtag eu cumpri se você cumpriu todas as tarefas, tá? Quero saber. E digam pra mim também, eu quero que vocês comentem qual a tarefa que vocês gostaram mais e qual a tarefa que vocês gostaram menos. Isso é importante para eu saber, porque essa foi a terceira edição do desafio, né? Vai existir com certeza a quarta edição, talvez o ano que vem, a quinta, a 10ª, né? Se Deus quiser. Então, assim, é legal eu saber o que vocês gostam mais, onde que foi mais difícil. Então, assim, esse feedback é muito legal. De vocês, ou a Thelma falando, graças a você tive coragem de começar o retrato. Isso é show de bola, Thelma, isso é muito bacana mesmo, eu já vou falar sobre os medos, que vocês sentiram na pele, né, como é produzir algo novo.
assim, que você nunca tinha produzido antes, assim, e vai dizer que não é interessante. É super interessante, é gostoso, gera uma adrenalina. Tenho certeza que muitas pessoas se animaram a aprender mais, porque, gente, se tem uma coisa que é triste, que é duro, como diz assim, né? Ai, é duro. É quando você tem aquela energia criativa dentro de você, quando você quer super pintar, usar tinta, produzir, mas você não consegue externar aquilo que você quer, do jeito que você queria, assim. Isso é muito triste, mas isso é consertável. Olha a palavra que eu inventei agora, né? Tem como você sair dessa, digamos assim, e não ter mais esse drama, porque acaba sendo um drama quando você quer produzir e se sente limitado ali por uma questão, às vezes, de técnica. Você sabe que o retrato do familiar, agora que a galera tá respondendo, é uma coisa interessante porque gera uma emoção diferente, né? Você pintar uma paisagem, às vezes tem um determinado tipo de sentimento, e quando você pinta alguém, uma pessoa, né, uma pessoa da sua família, principalmente, teve muita gente que homenageou pessoas que já se foram e tudo mais, né? Fizeram surpresa, né, para aquele familiar que pintou o quadro, presentearam a pessoa com aquilo. Isso gera uma conexão bem interessante, assim. Isso mexe com a gente. E é difícil também, é um desafio difícil. O mais difícil, eu considero o mais difícil, foi a segunda tarefa. Então, assim, legal saber esse feedback de vocês. Quero dizer que sou muito grata a todos vocês que mandaram mensagens. Eu recebi depoimentos lindos de pessoas que estão retomando a arte. Às vezes foi arte é uma coisa que fez parte da infância, só da pessoa, em algum momento, e agora ela tá voltando com essa atividade, né? E é tão gostoso, assim, preenche o coração. É uma troca, um carinho que eu recebo de vocês muito legal, vocês são muito queridos. Vocês sabem que eu amo ensinar, né? Gente, vou fazer uma relação aqui. Desenho e pintura, desenho e pintura a gente consegue relacionar com música. A gente escuta música quase todos os dias. Vai dizer que não é verdade, assim, nem que seja o vizinho escutando música, mas a gente entra no carro e escuta música, tá com fone de ouvido, alguma coisa assim. A gente até canta às vezes, né, no chuveiro. E você não precisa ser um músico para desfrutar da música. Você não precisa de uma faculdade de música para você cantar no chuveiro, digamos assim, né? Ou para você criar uma banda, ou para você ter uma roda de amigos, de violão. Isso é uma coisa natural, é cultural, né? É uma expressão artística, assim. Só que no desenho e na pintura, apesar de ser exatamente a mesma coisa, que deveria ser uma expressão mais natural, mais cotidiana, parece que existe uma cobrança, assim. Vai dizer que não é verdade, se vocês não sentiram isso em algum momento, assim. Que para pintar um quadro você tem que ser artista, né? Que você tem que ser um artista plástico para você produzir sua arte. E não, gente. A arte é a expressão relacionada ao próprio existencialismo, assim. Você existe, então você produz arte em algum momento, assim. E tá tudo certo. É inerente a nós, né? A seres humanos, assim, essa produção artística, e a gente precisa explorar mais isso, eu acho, é a minha opinião, pelo menos, né? Teve uma vez que eu fui convidada para uma live com o fundador do canal Epifania Experiência. Talvez alguns de vocês sejam inscritos no canal dele, porque é um canal que tem, enfim, milhares de pessoas lá. Tem mais de 1 milhão de inscritos. E o tema da live, quando ele me convidou na época, era o que é arte? Né? E a gente estava falando e tal, e deu o exemplo do Bob Dylan, que o Bob Dylan, ele tinha criações super genuínas, super originais, só que as pessoas falavam que a voz dele era ruim, ele só sabia tocar 4 notas, parece, no instrumento que ele tocava, então ele era considerado uma pessoa artisticamente pobre, né? Sem voz, sem dom. E olha o que o cara fez, tipo, todo mundo canta as músicas dele até hoje, assim. Então aquele papo foi muito interessante pra gente ver que, gente, não existe requisitos enormes para você ser um artista, ou pelo menos para você vivenciar a sua arte na sua vida todos os dias, se você quiser, né? Você não precisa ser um super profissional na área, mesmo que você queira ser um super profissional na área, você vai atingir isso degrau por degrau. Então você vai começar
aí vai evoluindo, então para você ser profissional, você precisa ter o seu início, digamos, né? Às vezes eu viajo na maionese aqui na live, gente, mas são todas coisas que vêm do coração, vêm da intuição para eu falar para vocês, tá? Parabéns, gente, eu sei que não foi fácil para muitos, mas se vocês estão aqui é porque vocês enfrentaram os seus medos e saíram da zona de conforto, que é o grande propósito do desafio. De novo, quem entrou agora, hashtag eu cumpri se você cumpriu as 3 tarefas. Gente, quando você faz um desenho, uma pintura, dar umas dicas para vocês, que você não gostou, você tem 2 opções, só 2. A primeira opção é você ter um mindset fixo, que é o que a gente chama de mindset fixo. Você simplesmente acha que não nasceu para aquilo e desiste já na primeira dificuldade. Você fala assim, não, você se frustrou ali e fala assim, não vou largar a mão desse negócio de desenho e pintura, esse negócio não é para mim. Esse é um tipo de reação que você pode ter. A outra reação que você pode ter é o que a gente chama de mindset de crescimento. É você usar isso a seu favor, usar isso como instrumento. É você pensar o que eu fiz ou o que eu não fiz para chegar nesse resultado, por que eu não gostei, o que eu posso fazer para melhorar isso ou me sentir melhor em relação ao que eu criei, né? É você ter paciência com você mesmo e com a sua produção. Porque tem dias que a gente não tá bem, tem dias que você não tá legal e qualquer coisa que você for criar, você não vai gostar. Gente, isso acontece com todo mundo que cria, né? Tem dias que às vezes você cria algo lindo, maravilhoso, mas você olha e quer rasgar e jogar fora. O problema não é nem a arte que você criou, o problema é você naquele dia. Por isso que eu falo, jamais rasguem um desenho, gente, não façam isso, assim. Tudo bem você não gostar do que você, né, criou naquele momento, mas guarda e olha daqui a um tempo. Depois, se daqui a um tempo você mesmo assim quiser jogar fora, beleza, pode jogar fora. Mas tenham paciência, assim. Que nem tudo que a gente cria vai te dar aquele retorno, aquela felicidade genuína, assim. Então tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes você tá super feliz e faz qualquer coisa e acha lindo, maravilhoso, tá apaixonado, né? Então, assim, a gente tem esse vai e vem, faz parte da vida, então é plenamente aceitável e normal. Dicas para vocês melhorarem nessa questão de desenho e pintura, para quem quiser anotar, tá? Aprendam a desenhar livre, sem quadriculação. Tem gente que às vezes faz curso de desenho e aprende a quadricular para conseguir desenhar, às vezes em escala, né? Gente, o verdadeiro desenho, não é que você não seja um verdadeiro desenhista, mas assim, é muito melhor você aprender os fundamentos do desenho pensando nas distâncias, formato, volume, inclinação de linha. Porque aí você treina o seu cérebro para desenhar qualquer coisa, né? Qualquer coisa que tiver na sua frente, você vai conseguir ter uma leitura da sua visão ali do seu cérebro para interpretar e conseguir desenhar aquilo de forma correta. Porque o que acontece? Que quadricular é chato, né? É uma coisa assim que é uma coisa tão fria, digamos assim, né? E fácil também, você quadricula ali e faz. Quando você aprende a desenhar as coisas com volume, aprende o raciocínio do sombreamento, você dá um upgrade assim no seu pensamento, na sua execução, e você pinta melhor também. Você acaba tendo uma produção muito melhor na sua pintura, tá? Então essa é a primeira dica, é você aprender a desenhar livre. É você pegar uma folha de papel em branco e começar com as formas, começar leve, né? Você treinar a sua coordenação motora para você desenhar as coisas, tá bom? E evitar quadricular. Outra dica é evitar aquele sombreamento 50 tons de cinza, que é você não dar o devido respeito ao contraste, ao claro escuro, à variação total tonal do seu material. Quem é meu aluno sabe disso, né? Um bom desenho, um bom sketch, ele tem tanto partes bem claras como partes bem escuras, porque a natureza é assim, as coisas são assim, as coisas têm sombra, sombra é ausência de luz, né? Então assim, é muito comum quando a gente está aprendendo fazer aquele rosto assim, todo cinza, como se tivesse a mesma tonalidade.
Claro, você olha, por exemplo, agora para o meu rosto, dá a impressão que se você fosse me fazer em escala de cinza, ia ser tudo mais ou menos a mesma coisa. Mas não é. Tem variações muito grandes aqui no meu rosto que, treinando o seu cérebro para ver isso, você vai conseguir enxergar melhor, tá? Então, assim, evitem passar o dedo, evitem esfumar o desenho, usem o potencial do lápis de vocês, não tenham medo de gerar contrastes fortes de luz e sombra, tá? Ajuda muito na questão de composição da imagem, que é outra coisa legal de estudar também, composição da imagem. Mesmo que você não saiba agora o que é isso, escreve aí, você que está interessado, composição, estudar composição. Isso aí vai ser útil na sua vida de artista plástico. Outra coisa, aprendam o básico de planificação de rosto, né? E sombreamento. Isso vai ser muito útil para você. Eu ensino isso no meu curso de desenho para quem está interessado. Para quem pinta, aprendam a misturar as cores para chegar em cores novas. Gente, isso é tão importante quanto tudo na vida de um artista plástico, tá? Aprendam a fabricar as cores e ter uma leitura correta de cor. E, claro, pintar com harmonia, logicamente. Mas, assim, para isso acontecer, para você chegar a pintar com harmonia, você precisa estudar a roda das cores, treinar sua visão para interpretar a cor. Às vezes a gente olha uma cor, olha isso aqui é preto, e faz tudo preto, mas às vezes não é tudo preto, né? Assim, você precisa treinar sua visão para não ser enganado nessas horas. Eu ensino como interpretar, como descobrir a cor na Masterclass sobre cores, que está dentro do curso de pintura, tá? É 1 hora de aula só sobre isso, que eu ensino truques para você não errar na hora da composição da cor e como chegar nas misturas também, porque às vezes você precisa lá de um verde musgo, não sei o que, e como é que você faz para chegar lá? Você não precisa comprar um tubo pronto daquilo, certo? Então vamos lá. Outra coisa, atenção com ansiedade. Eu já falei isso várias vezes em várias lives. Ansiedade atrapalha muito quem está no início de carreira ou enfim, quem está produzindo. Eu passei a ter uma produção bem melhor, mais profissional, quando eu deixei de ser ansiosa, principalmente ansiosa para terminar logo um quadro. Quem é ansioso aí fala assim, hashtag ansioso. Porque é bem comum isso. Você quer terminar logo, você tá com aquela energia de pintar e você meio que pinta de qualquer jeito, não presta muita atenção no desenho. Quem nunca, né? Eu fazia isso muito no início e me arrependo. Depois que eu passei a ter mais concentração no que eu estava fazendo, eu melhorei muito o nível dos meus quadros. E isso fez diferença na minha carreira profissional. Sobre a coragem de postar. Tem gente que fala assim, eu não tenho coragem de postar o meu desafio, né? Os posts. Tudo bem, gente, se você não postou, você fez o desafio mesmo assim. Então, assim, tem gente que entrou agora no Instagram, tá aprendendo a mexer no Instagram, tá tudo certo, gente, né? Nesse desafio, que nem eu falei, não tem ganhador, não é uma competição, mas você faz o possível, assim. E postar arte é um processo, né? Se você nunca postou um desenho, você vai ficar ali naquele... vai criar uma expectativa, mas cuidado com essas expectativas, né? Expectativas geralmente frustram, assim. Mas você precisa, resumindo, perder o medo de julgamento. Se você quer ser um artista plástico, você precisa perder hoje esse medo de julgamento. Julgamento ocorre de qualquer forma, assim, em todos os níveis, em todas as áreas. Então, simplesmente você não dê bola para isso e tudo certo, e vai dar tudo certo, né? Você vai ser julgado de qualquer forma. Então, assim, vai ter gente que vai gostar da sua arte, vai ter gente que não vai dar bola, vai ter gente que não vai querer, que não vai gostar, digamos assim. Você vai receber críticas. E isso é normal, gente, né? Depende do jeito que você encara essas críticas. Então, assim, não tenha medo de levar porrada. Se acontecer, faz parte. Às vezes a pessoa tá machucada, quer machucar você também. Então não desista por conta de uma outra pessoa que às vezes nada a ver, que faz um comentário nada a ver. Não tenham medo de julgamento, não tenham medo de postar, tá? Aprendam sempre e se comparem apenas com vocês mesmos no dia anterior. Se você está se comparando com você no dia anterior e você está evoluindo, tá tudo certo, beleza? Mas aí você fala assim, tá, mas às vezes eu preciso de uma opinião sincera para evoluir, não é verdade? E aí, em quem confiar?
É por isso que eu, e acho que todo mundo que tá lá concorda comigo, amo o grupo VIP. Gente, o grupo VIP é diferente do canal. O canal do Desafio 3.0 é um canal que só eu conseguia colocar mensagens, né? O grupo VIP é um grupo bem restrito de pessoas da Art Academy e todo mundo pode interagir, todo mundo pode perguntar, todo mundo pode falar, mandar mensagem, todo mundo interage. Então as pessoas estão lá para ensinar e para aprender. Então, assim, tem se demonstrado muito útil na vida das pessoas que estão lá, pelo menos eu percebo isso no dia a dia. É um acesso direto a mim, então quase todos os dias alguém pergunta alguma coisa, seja uma dúvida de desenho, uma dúvida de pintura, ou surgiu alguém oferecendo uma exposição, a pessoa não sabe por onde começar e pergunta, e os outros ajudam com as suas respectivas experiências. Então, assim, são críticas construtivas e ajuda de quem tá mais ou menos no mesmo barco, assim, são todos artistas emergentes. Então, assim, é totalmente diferente de você pedir opinião, às vezes, para alguém da sua família. Tipo, você pinta um quadro e pergunta opinião para alguém da sua família, às vezes não vai ser uma opinião com um olhar técnico, né? Vai ser um olhar emotivo, de repente. Então, assim, crítica construtiva é sempre muito bem-vinda e lá é um grupo para isso. É um grupo super legal, sim, as pessoas se ajudam nas dificuldades, trocam experiências. Geralmente, depois de pouco tempo sendo aluno VIP na Art Academy, quem é aluno VIP tá aqui vai dizer que não é verdade, pode comentar aí. Você já começa a receber encomendas, e a encomenda é sempre um desafio, né? Gente, o desafio lhe serve muito para treinar o artista plástico, porque quando alguém te encomenda algo, é um desafio, né? Você vai ter que criar aquilo, você vai ter que ser original naquilo, e aí? Às vezes você não sabe que material usar. Quando você se declara, digamos assim, artista plástico, aparece tudo quanto é tipo de encomenda que você pode imaginar. A pessoa tem lá uma lona velha e quer que você pinte, a pessoa vem com uma cadeira e quer que você faça uma arte na sua cadeira, a pessoa tem um muro na casa dela e às vezes você não sabe que material usar, não sabe se vai pegar, se vai dar certo. Então lá tá cheio de gente, né, com suas experiências para agregar e tirar essas dúvidas quando você precisa. E tem coisas bem importantes, gente. Eu vou falar de um negócio agora que aconteceu até hoje no grupo VIP, que é importante, assim, acontece com todo mundo que inicia na profissão de artista plástico, por mais que você tenha iniciado hoje, digamos assim. Começam convites para você expor, aparecem curadores de arte, aparecem gente falando que está representando galeria, te mandam e-mail, te mandam propostas de revista para você publicar sua arte, propostas de site para você publicar não sei o que, premiações para você. Mas, gente, a maioria, juro pra vocês, a maioria dessas coisas é quase um estelionato, assim. A maioria dessas coisas serve para pegar dinheiro de artista que tá começando. Então, muito cuidado. Gente, vou falar aqui uma coisa séria. Tem curadores de arte excelentes, pessoas incríveis, assim, de boa índole, etc e tal. Mas tem muita gente que engana os outros, né? E às vezes ganha dinheiro de uma forma na arte que tá logrando ali o artista que tá começando. E tem que ter muito cuidado com isso, assim. A pessoa te liga e fala assim, aqui tem uma publicação da revista Art World, não sei o que, é só você pagar $100 e mandar 3 artes e não sei o que. Cuidem com essas coisas pagas. Quem é aluno VIP sabe disso. Quem é aluno VIP, gente, sabe o quanto é normal uma galeria pagar ou cobrar de comissão, quanto que é uma taxa de vernissagem, o quanto que isso é razoável ou não, como é que faz para expor, como é que faz para você entrar em contato com uma galeria, o que você precisa saber, coisas que você descobre que tem que descobrir depois que você está na profissão, tá? Então tem que avaliar e filtrar o que é um bom negócio para você e o que vai ser gente querendo te enganar ou só pegar dinheiro do seu bolso porque você está começando. Vou contar até uma experiência pessoal que isso eu nunca contei antes para vocês. Em 2014, acho que foi 2014, eu recebi um e-mail e depois me ligaram dizendo que eu tinha ganho o prêmio de melhor artista do ano no estado de São Paulo. Gente, eu sou do Paraná.
Quando me mandaram esse e-mail, eu falei, nossa, meu Deus, eu fiquei muito feliz. Acho que eu falei até para alguém que estava do lado. Falei assim, nossa, e tal, né? Aquilo me cegou, assim. Eu falei assim, nossa, mas como, né? Não faz pouco tempo que eu tô nessa área profissional e tudo mais. E aí a pessoa, não, parabéns, porque você foi selecionado, porque estamos acompanhando o seu trabalho, e blá blá blá, blá blá blá, blá 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 blá. E vai ter uma janta, você vai receber um troféu, essa janta vai ter empresários e não sei o que, vai ser em São Paulo capital e tarará. E você só precisa pagar, acho que era R$2.400. Eu falei, pagar para receber um prêmio? E aí eu comecei a perguntar, mas qual foi essa mesa julgadora, né? Que eles falam, não, teve uma mesa julgadora, mas quem são essas pessoas, né? E era tudo coisa assim, no final das contas, eu não tinha recebido o prêmio por mérito. Eles tentam fornecer o prêmio para quem quiser pagar. Então, assim, gente, isso é enganar você mesmo, é enganar seus clientes, não é um negócio legal. E aí eu falei não, tchau, né? Da onde? E depois eu me toquei, eu não estava numa fase profissional digna, digamos, de receber um prêmio desses. Tinha vários outros artistas que estavam muito mais à frente, e aí você meio que cai na real. Você fala assim, poxa, realmente, né? Mas por que essas pessoas estão fazendo isso com os outros, né? E tá cheio de gente assim. Então, muito cuidado com isso, assim. Por isso que esse aluno VIP é muito interessante, para você não cair em roubada, né? Não é nem só... tem tanta vantagem, gente, mas não vou ficar aqui falando. Quem é aluno VIP sabe. Coloca aí hashtag é verdade, né? Mas vamos voltar para a prática do nosso desafio. Gente, eu adorava desenhar e pintar quando era criança. Eu não tinha técnica alguma nessa fase, né? E isso me limitava, assim. Talvez isso aconteça contigo até hoje, tá? Essa falta de liberdade para você expressar o que você pretende, assim. Eu sei como é que é você querer fazer um desenho e não conseguir, ou tentar e dar errado, não se sentir bom o suficiente, né? E sei como é difícil a gente não criar expectativas e tudo mais, mas esse cenário todo você consegue mudar e consegue mudar muito rápido. Eu já vou falar já vou abrir as matrículas da Art Academy para quem tem gente que tá super ansioso, fica me mandando mensagem de tarde, fala assim, não sei o que, eu quero entrar na Art Academy, eu falo assim, não, vou liberar depois da live, tá? Enquanto isso eu já vou falar sobre os cursos, tudo que engloba os cursos, para você que está interessado, quanto que como é que funciona, tá? Mas antes disso, gente, eu demorei uns anos a mais na minha trajetória, que eu poderia ter economizado, digamos assim, se eu tivesse tido mais foco e se eu acreditasse mais nessa profissão de artista plástico. Porque eu fui vendendo desde sempre, tinha umas encomendas, até eu ia bem, mas eu tinha outro emprego, e as próprias pessoas ao redor não me incentivavam a trabalhar com arte, assim, de forma definitiva, profissional, simplesmente porque ninguém faz isso, vamos dizer, né? Eu não tinha um exemplo assim também, porque afinal é difícil viver de arte e a gente aceita isso como verdade, né? Quando na verdade é uma verdade falsa, né? O difícil é bem relativo, assim. E aí depois de um tempo, eu percebi que a culpa não era dessas pessoas ao meu redor que faltava dizer pra mim, vai viver só disso. A culpa era minha. Porque quem tem que acreditar em você e no seu potencial é você, né? E só. Gente, não queiram ficar depositando a confiança dos outros no destino da sua própria vida. Isso é muito sério, assim. Porque tem muita gente que tem talento e não desenvolve, às vezes por falta de apoio ou por falta de alguém olhar para você e falar, não se preocupe, vai dar tudo certo, você vai ter uma carreira de sucesso. Isso não vai acontecer, porque começa que não tem como, é impossível, ninguém até hoje no mundo descobriu como que você faz para você descobrir o futuro. Não tem como, gente, o futuro é o futuro, né? Então, assim, querer ter certeza de algo que está no futuro é inútil, é totalmente inútil. Você querer ter segurança sobre o futuro, porque isso simplesmente não existe, assim. Então, você simplesmente tem que confiar em você e fazer um bom trabalho e deixar o futuro agir sozinho, porque ele vai ir acontecendo. Para alguns vai dar certo, para outros não, mas isso depende totalmente da sua dedicação no negócio, totalmente, tá? Por muito tempo eu mantive 2 empregos,
porque eu achava que eu não ia viver da minha arte, simplesmente porque eu não conhecia ninguém que fazia isso, ou não tinha uma Lari Namastê, digamos assim, que incentivava, né, ou que era exemplo nesse sentido. Hoje eu conheço uma galera que trabalha com isso. Hoje que eu tô nesse meio profissionalmente há 8 anos, gente, eu conheço muitos artistas plásticos, já participei de muitas exposições, cada dia que passa eu conheço mais gente que trabalha na área, né? Dá para ganhar bem nessa área, só claro, não vou ficar aqui prometendo, ó, você vai ser artista plástico, daqui 6 meses você vai estar ganhando rodos de dinheiro. Depende, tipo, né? Tem gente que vai, enfim, você vai construindo uma carreira, tá? O que foi decisivo, só para vocês saberem, assim, para eu tomar a decisão de depositar todo o meu tempo e energia como artista plástica? O que fez eu falar assim, não, eu vou fazer só isso? Era o fato de que eu não queria morrer sem ter tentado. Eu já falei isso várias vezes em outras lives, em podcasts, etc. Mas é que as pessoas me perguntam muito isso até hoje. Eu não queria chegar no fim da vida, olhar para trás e falar assim, ai, por que eu não tentei? Né? Por que eu não, pelo menos assim, me esforcei e depois qualquer coisa, se não desse certo, eu fazia outra coisa, né? E aí isso foi me agoniando, eu falei assim, meu Deus, eu preciso tentar. E eu queria muito ser artista plástica, ter mais tempo de produzir, porque, gente, afinal de contas, para você ser artista plástico, você precisa de tempo, não só para produzir encomendas, originais, etc., mas tempo para imprensa, tempo para você lidar com os clientes, para você embalar a obra, para você ter o teu tempo criativo, tempo para você planejar exposições, tempo para você montar a exposição, desmontar a exposição, fazer orçamento com transportadora, fazendo não sei o que, tem toda a questão burocrática, a questão contábil, que chega uma hora vocês vão chegar lá. Então, assim, chega uma hora e esse tempo fica até curto, né? Você fala assim, eu tenho todo o tempo do mundo, aí depois você não tem mais. Mas isso faz parte, isso quer dizer que é um bom sinal, quer dizer que você está trabalhando e está dando certo, você está se desenvolvendo. E tempo para estudar também, porque eu estudo até hoje, estou aprendendo todos os dias. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu fico fazendo sketch de treinamento, eu faço testes de materiais, etc. Hoje eu tenho até patrocínio de material, então tudo isso, enfim, tudo isso vai agregando, assim, e o seu tempo diminuindo. Então, quando eu larguei o emprego e passei a trabalhar só com a minha arte, eu vi o quanto eu evolui rápido. Coisa que antes eu evoluía, mas eu evoluía muito devagarzinho, assim. E aí eu percebi o quanto eu ainda tinha potencial para desenvolver, né? Até hoje, e o quanto minha decisão foi acertada, assim. Bastou eu acreditar em mim e estudar, porque, gente, eu evolui muito no meu desenho e na pintura nos últimos anos. Muito, tipo, não foi um negócio que caiu do céu, assim, eu realmente treino, realmente me esforço, né? Enfim, as encomendas continuam, as exposições, oportunidades foram surgindo, começaram a abrir portas de janelas que eu nem imaginava que iam ser abertas. Tem possibilidades na vida de um artista plástico que você desconhece, que você acha que não existem e na verdade existem. Então, assim, eu fiz um planejamento inicial de custos e tal, e chegou uma hora eu, digamos assim, encarei tudo isso, tá? Comecei como pessoa física, hoje eu sou pessoa jurídica, eu tenho a minha galeria de arte, que é a Art Gallery, né? E eu só comecei a dar curso porque as pessoas pediam muito. Eu até já falei isso numa outra live também. Eu não dava aulas, não queria dar aula, né? Falava, não, eu preciso de tempo para pintar minhas coisas e tal. Mas era uma fila de pessoas, juro pra vocês, não tô falando isso para me achar, assim. Aí eu percebi o porquê que as pessoas me procuravam tanto, que é porque eu fazia minha arte que era diferente das cópias, digamos assim, que tinha nos ateliês por aí. Às vezes a pessoa fazia um curso de pintura, mas não conseguia desenvolver arte própria. E aí se conectava com a minha arte, achava a minha arte interessante, achava genuína, alguma coisa assim, original, e falava, eu quero aprender com você. E eu falava, não, mas eu não dou aula, né? E a pessoa, não, mas eu quero ser que nem você, livre, que nem você. Eu não quero aprender, assim, fazer o que todo mundo faz. E era esse o grande diferencial, assim. Às vezes você faz um curso, você aprende a copiar, aprende as técnicas, mas você copia, não desenvolve muito, evolui devagar, às vezes pinta um quadro em meses, né? Demora semanas e você não aciona essa criatividade interna, que é a sua verdadeira arte. E é isso que eu prezo muito. Aí o que eu resolvi fazer? Eu falei assim, puxa, eu vou dar aula para essas pessoas.
porque isso deve ser interessante na vida delas, assim. E eu comecei com aulas presenciais, comecei a dar workshops e tudo mais, e aquilo teve um resultado incrível, assim, resultados incríveis. E aí eu fiquei meio indignada até, falei assim, poxa, os professores deviam explorar mais esse campo e tudo mais, né, mudar o método. E aí eu fui evoluindo o meu próprio método de ensinar, e aí vou pular vários anos aqui de coisas que aconteceram, né, só para não tomar o tempo da live, e hoje eu tenho Art Academy. Então, assim, foram anos construindo algo, pensando no desenvolvimento da arte original, porque eu via que existia essa demanda, e as pessoas precisam disso. Gente, entendam o seguinte, você não vai ser um artista plástico de sucesso, vou repetir, você não vai ser um artista plástico de sucesso copiando e fazendo releitura. Você vai ter o seu sucesso na arte se você for original no que você produz. E a sua arte ela tem que ser bem verdadeira, ela tem que ir se desenvolvendo naturalmente, o seu estilo tem que aparecer ao longo do tempo sem você perceber, porque aquilo tem que ser natural. E é isso que eu gosto de passar para as pessoas porque funciona, né? É algo que funciona e mais do que isso, deixa as pessoas felizes, realizadas por dentro. E isso faz muita diferença, tá? Os cursos de desenho de pintura, querendo ou não, eles ensinam técnicas, ensinam muitas coisas, mas falta alguma coisinha ali, né? Que o Você é Sua Arte trouxe e aí agora está disponível para vocês.